Meus irmãos, Deus tenha todos na santa paz. E eu vou dar uma palestra aqui, coisa verdadeira. Todas as igrejas dão palestras para a pessoa ficar mais rico. Como ficar mais rico? Toda segunda-feira a maioria das igrejas tem uma palestra, um culto, como ficar rico, melhorar de vida. Eu aqui vou, com a minha experiência já passada, com 75 anos de experiência, vou dar uma palestra como não ficar pobre. Se você tem alguma coisa, para você continuar com o que você conseguiu até agora, não perder. Quem não me conhece, eu sou João, tenho 75 anos, tenho bastante experiência no que eu vou falar agora, e sou cearense, vim no Pau de Arara, vim para São Paulo, mas não consegui chegar em São Paulo, passei direto, fui para lá, perto de Três Lagoas, e a palestra que eu vou dar é rapidinha, no máximo 15 minutos. Mas se você prestar atenção no que eu vou falar, o que você tem, você nunca vai perder. Porque eu, quando cheguei aqui em São Paulo, parece que eu tinha chegado no céu. Essa cidade, não vou sair dela mais nunca. E não saí realmente. Estou até hoje e vou ficar até o fim. É uma cidade muito boa, muito grande. Todo mundo conquista qualquer coisa que ele tenha vontade de conquistar. Só que tem muitos problemas. Você tem que saber muitas coisas, senão você fica sem nada, né? Nada dá certo. Por exemplo, eu vou contar as coisas por que não deu certo comigo, né? Então eu sei o porquê não dá certo. Então por isso que eu estou dando uma palestra, né? Para quem prestar atenção, ele não vai fazer nada o que eu fiz, entendeu? Porque o que eu fiz foi tudo errado. Então, se você prestar atenção, você nunca vai fazer o que eu fiz, porque o que você tiver não vai dar certo. Presta atenção. Primeira coisa que você não pode fazer, se você é funcionário, se você trabalha numa firma, se você tem uma empresa, se você trabalha por conta própria, são coisas que você tem que prestar atenção para não perder o emprego, não falir, entendeu? E prestar atenção, ter fé em Deus também, lógico. Estou falando para os irmãos, que prestam atenção, que tem que ter fé em Cristo, né? Fé em Cristo é primeiro que tudo. Se você conseguiu alguma coisa até agora, você prestando atenção nessa palestrinha, nessa conversa que eu vou dar, você não vai perder o que você tem. Por exemplo, você tem um emprego. Você tem que saber cuidar do seu emprego para você não perder o emprego. Você tem que, senão você vai perder o seu emprego. Ah, mas eu não sei puxar saco de patrão. Não precisa puxar saco, mas tem que ter, porque eu posso falar que eu já perdi vários empregos por causa de uma simples ignorância, entendeu? A ignorância de querer ser o que não é, querer ser mais do que o chefe, que tem que obedecer o chefe. Primeira coisa. Se você tem uma empresa, se você tem uma empresa, você toca a sua empresa, tem um bar, primeira coisa, eu já tive bar, estou falando isso, também já tive banca de feira, entendeu? Primeiro, você tem que ter experiência no ramo. Por exemplo, no tempo da banca de feira,
Vou falar rapidinho aqui da feira, porque eu não tinha... Eu era funcionário público quando eu tinha a barraca de feira, entendeu? Mas fui à falência. Por quê? Porque não tinha experiência. Você tem que ter experiência, conversar com as pessoas. Aquelas pessoas que já estão mais tempo na feira, que tá, você tem que trocar ideia. Porque é para dizer, vamos a uma festa lá em Sorocaba, vamos. Há uma coisa que nunca você tem uma feira, nunca fazer isso. Aí você vai lá para Sorocaba, chega lá, a festa não dá nada, dá tudo para trás, chove, molha a sua roupa toda, você leva a família inteira, fica no hotel, perde tudo, falência. Dali para frente você não tem condições de sobreviver. Quer dizer, é uma coisa... Por aí, se você tem uma empresa, que eu já tive uma empresa, já tive um bar, tive um restaurante, entendeu? Já tive Casa do Norte. Não foi para frente? Foi. Eu posso dizer o porquê. Por quê? Por quê? Troco errado. Se você passa um troco errado para o cidadão, se ele vai passar uns 3 dias sem vir no seu bar. Por quê? Porque ele vai lembrar, com medo de você lembrar que ele pegou o troco errado. Pronto, você já perdeu o freguês. Segundo, o troco errado sempre vai dar sempre problema. Um que o cliente não volta mais e outro porque você está tomando prejuízo. Outra coisa, não pode vender fiado. Se você tem um comércio, não venda fiado, padaria, Casa do Norte, supermercado, qualquer coisa que você vendeu fiado, não vai para frente, troco errado. Pensar que o dinheiro do dia que você conquistou, hoje eu ganhei R$1.000, posso ganhar, está 500. Não, que você tem um monte de compromisso para fazer, para pagar. Então aquele dinheiro não é tudo seu, aquele você ganhou 10%, mas a maioria, eu por exemplo, já gastava, entendeu? Então, por isso que eu estou falando aqui, como não falir se você tem uma padaria, qualquer tipo de mercado, qualquer loja, qualquer coisa. E assim vai. Outra coisa, se você é solteiro, tudo bem, você vai para a balada, você vai gastar, você pegou aquele dinheiro, então você tem que saber que você tem que pagar os seus compromissos, mas não ir para a falência, que nem eu. Se você é casado, você tem que prestar atenção, porque, olha, se você separar, se você brigar com sua esposa, estou bom, estou bonito, estou isso, estou aquilo, minha padaria está boa, minha Casa do Norte está boa, se você separar, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que dividir tudo. Você vai ter que dividir tudo. Então, se você tinha 2 padarias, você vai ficar com uma de cara. Você vai ficar só com uma. E daí? Aí depois vem a depressão. Quando você está em separação, tudo dá para trás. Parece que é um castigo. Tudo. Você começa a pensar diferente. Você não dá nada certo. Você vai ter que... Aí acontece. Você tinha 2 padarias, ou tinha 2 agências de carro, ou você tinha 2 casas você vai perder, vai ficar com uma só. Se você tem uma só, que era o meu caso, entendeu? Aí você vai ter que dividir, e não vai perder. Então, esse é o tipo de palestra, como eu estou falando, às vezes adianta as pessoas. Você vai lá, você ficar rico. Aqui é para você prestar atenção, para você perder o que você não tem. Esse é o tipo de palestra. Por exemplo, se você tem uma casa, tem que cuidar dela. Você conseguiu uma casa, cuide dela, porque é uma casa que você já conseguiu, você já tem uma casa. Então eu estou falando assim da pessoa que não teve herança, pessoa que não recebeu nada dos avós, do pai, de ninguém. É mesmo assim, mesmo que você tenha recebido, você tem que cuidar, porque eu conheci uma pessoa, amiga nossa aqui, dos irmãos aqui, que é assim, a pessoa recebeu uma herança enorme, mas era de menor, então os tios ficavam segurando para ela não gastar, era uma moça.
Depois, quando ela passou de maior, ela tinha muita coisa, mas perdeu tudo, porque não sabe como fazer para não perder o que tem. Duro é você ter e depois perder. É melhor não ter, vamos lutar para... É bom, mas tem que, porque depois que perde, é pior do que quando não tinha nada. Então, meus irmãos, a vida é assim, você tendo uma pessoa para esclarecer, para ver que já passou por todo esse tipo de coisa, é muito importante. Eu creio que se eu tivesse, né, na minha época, que eu era negociante, que eu era funcionário público, hoje eu sou aposentado, eu não fazia tanta besteira como eu fiz. Então, precisa a gente ter uma pessoa para estar lembrando sempre de como é fácil você perder o que você tem. Facílimo. Outra coisa, depois eu vou falar mais uma historinha aqui, que é coisa passada, mas faz parte da vida. Eu saí do restaurante, fali, lógico que troco errado, coisa errada, tudo errado, né? Fiado, ganha de 20, acho que ganha tudo seu, que não é. Depois falei, vou pôr uma chácara, presta atenção, uma chácara, vou criar porco, vou vender porco, vou melhorar de vida vendendo porco. Foi o que eu fiz. Pus uma chácara, uma granja de porcos, fui criar porco lá, coisa mais linda, gastei um dinheirão, fiz um negócio bonito, tudo. Tinha uns 100 e tantas cabeças de porco, tudo lá para vender e tal. Mas eu teria que primeiro presta atenção, primeiro eu tinha que procurar aonde vender esses porcos primeiro. Não era assim, tinha que vender, entendeu? Primeiro achar a pessoa que ia comprar depois que eu criasse os porcos. Não criar para depois ir vender. Não dá certo. Foi o que eu fiz. Quer dizer, mais uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Não é só na chácara, é tudo que você vai fazer. Você vai abrir um restaurante, uma coisa, você tem que ir no local, pesquisar, ver aonde vai dar certo. Porque senão você vai abrir, mesmo que vai bem e tal, mas sempre vem outro e tal, você volta de novo para a falência. Então, falando dos porcos, eu tinha cento e tantas cabeças de porco para vender no Natal, coisa mais linda, mas depois pus a placa lá, pensei que vendia, não vendi nada, vendeu tudo, foi prejuízo, tive que, você não pode sustentar os porcos, você vai dar muita despesa, o que eu tive? Tive que vender tudo e não vendi nada, no fim perdi tudo, estragou, joguei dentro do TT e acabou, e falência, mais uma falência, entendeu? E assim vai. Então é uma palestra rapidinha que eu estou falando aqui para as pessoas que, por exemplo, quer segurar o que tem. Já é uma grande coisa. Se você conquistou a sua esposa, não separe. Você conquistou o seu emprego, não fique com ele. Aguente alguma coisa. Você, para não perder o seu emprego. Se você é empresário, se você é negociante, se você é chacrareiro, até você tem que pensar o que você vai criar. Você vai pensar, tem que pensar tudo na vida, tem que pensar antes de fazer qualquer coisa. Principalmente separar. Olha, separação não é fácil. Separação, eu sei que eu já passei por umas 2 separações, você volta a zero, você vai à falência. Até para se aposentar, você tem que pensar. Eu, por exemplo, não pensei. Me aposentei com 40 e poucos anos, contei umas que eu tinha fora, não fiquei até o fim na prefeitura, entendeu? Não quis me aposentar antes até de completar os 35 anos. Mas, rapaz, você vem aqui para falar de fracasso? Estou falando de fracasso, sabe para quê? Para os irmãos não caírem no fracasso, entendeu? Para os irmãos não caírem no fracasso, porque tudo que você está ajudando o próximo, o irmão, você está ajudando a si mesmo. Ah, mas
É que eu já falei, a maioria dos caras vão para a igreja para ficar rico toda segunda-feira. Eles vão lá para lutar para ficar rico. Até consegue, entendeu? Mas depois, se ele não souber fazer, não tiver uma ideia como também fica pobre, ele fica pobre. Fica. Por isso que eu estou dando essa palestrinha, essa conversa aqui, para meus irmãos ter uma ideia, como é fácil você estar lá em cima e depois você estar lá embaixo. É pior ainda. Ah, mas você se aposentou antes? Foi. Me aposentei antes do tempo, com 10 salários mínimos, entendeu? Você desculpe se às vezes a gente está me falando assim, fala que português não é muito bom para falar em público, mas é assim mesmo. O que interessa é as pessoas entenderem. Então, aí eu me aposentei até sem ter os 35 anos completos, faltando uns dias, um mês, sei lá, porque eu queria, era ser empresário, eu queria pôr imobiliária, e eu queria ser como todos, com meus amigos, tudo tinha imobiliária, quero ser isso, quero ser aquilo, quero pôr imobiliária. Fiquei na formação, me aposentei, também eu estava ganhando bem na época, 10 salários mínimos, né? Poxa vida e tal. Então, podia ter ficado mais, podia nem ter me aposentado, ter ficado lá, mas a gente não pensa, a gente faz as coisas sem pensar, entendeu? Mas só você que fez as coisas? Não, tem gente que faz as coisas sem pensar também. Eu estou falando aqui para os irmãos não fazer, às vezes, besteira. Então, aí me aposentei com 10 salários mínimos, pus uma imobiliária, a Marechal Tito, a coisa mais bonita. Mas você foi à falência? Fui. Mas rapaz, foi de novo? Fui. Por quê? Porque fazia as coisas sem pensar, sem ver, sem entendeu? Mas é ruim negócio? Não. É porque se você abusar, se você não tiver, se você não pensar, você vai conseguir muita coisa, mas também você perde. Você vai, quem não pensa para negociar, até para entrar no emprego, você perde tudo. Por quê? Porque você não planejou a coisa antes. Então, coisa imobiliária, num lugar bom, Marechal Tito, centro de São de Itaim, a coisa mais linda, tá? Mas só o quê? Eu ganhava 10 salários mínimos, estava indo tudo bem, numa coisa boa, mas aí estava ganhando dinheiro, não vou dizer que estava, mas quando o cara não pensa bem, sabe o que aconteceu? Outra separação, meu amigo, de novo. Aí aconteceu, voltou tudo para o zero, praticamente, voltou para o zero. Começar tudo de novo. Então, se você é vítima de separação é uma coisa que deixa o irmão fracassado. Você vai ter que começar tudo do zero. Entendeu? Começa tudo do zero. E então, estou dando essa palestrinha aí para o irmão ter uma ideia como é fácil de você perder o que você tem. Para você perder o que você tem. Então, se você conseguiu o seu emprego, a sua casa, a sua esposa, tudo tem que lutar. Mas você está um fracassado? Não é que eu falei tudo, então eu fui um fracassado, falei tudo que eu pude falar, tudo foi falência. Mas hoje eu ainda vivo, tá? Tenho minha casa, tá? Entendeu? Mas eu estou lutando para não separar mais, para não ter mais separação, para não voltar para o zero. E tem aposentadoria? Tem, mas não como eu queria, né? Se eu tivesse ficado lá mais uns 5 anos na prefeitura trabalhando, eu tinha me aposentado com 15 salários mínimos, não com 10, porque você vai perdendo o salário. Toda vez que esse ano que passa, você perde 10%. Se eu estou com 75 anos, estou com 20 e poucos anos de aposentado, entendeu? Então, isso é o que eu queria falar para meus irmãos. Queria falar para meus irmãos, essa palestra. Não sei se ajuda, mas eu creio que ajuda. Para não passar por umas coisas desagradáveis, né? Porque você ter e depois você não ter, é pior do que você nunca ter nada. Porque é mais difícil. E assim eu agradeço àqueles que prestaram atenção, àqueles que gostaram da minha experiência. Não sei se eu consegui transmitir conforme eu penso,
mas eu creio que as pessoas devem entender. E muito obrigado, Deus abençoe, esteja com Deus e Jesus ajude a todos. Amém.